Meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos para gravar um vídeo, da nossa congregação para estudarmos a lição bíblica de escola dominical, a lição de adultos. Estaremos estudando a lição de número 12, Jesus, o homem perfeito. E estamos passando por esse tempo difícil, mas como igreja de Jesus precisamos ter fé e confiar no nosso Senhor, porque sabemos que estamos aqui no mundo, por um propósito, somos a igreja do Deus vivo, e não podemos deixar nos abater e nem a nossa fé esmorecer, porque nós cremos num Deus que fez os céus e a terra e que a história está em suas mãos. Então, estamos orando para que Deus nos guarde, nos livre, orando pela nossa nação, orando pelo mundo, por tudo que tem acontecido, e orando por cada um dos irmãos. Espero que todos estejam bem e na paz do nosso Senhor, porque Ele nos deixou essa paz é para a igreja, a paz que o mundo não conhece, a paz que o mundo não tem, mas nós temos. Nós que cremos em Cristo Jesus, nós temos essa paz. E devemos ficar com essa paz e crer que Deus ele é conosco. Não podemos deixar que venhamos esmorecer e nem que essas coisas que vêm acontecendo venham abalar a nossa fé. Amém, irmãos? Então, como disse, vamos estudar aqui a lição de número 12, Jesus, o homem perfeito. Então, foi no domingo passado, Na verdade, esse vídeo está bem atrasado. Dia 22 de março de 2020, a lição de número 12. Domingo que vem temos, depois de amanhã, temos a última lição. Então hoje estaremos aqui estudando essa lição de número 12, Jesus, o homem perfeito. E já pega aí sua revista, O bom que aqui você pode dar o pause, dê o pause aí, busque lá sua Bíblia, sua revista, E vamos estudar. Mas antes de entrar aqui no nosso texto áureo, eu quero orar juntamente com os irmãos, para que Deus nos dê graça para compreendermos a sua palavra e orar também aí por cada um dos irmãos, pela nossa nação, orar também, irmãos, pelos nossos governantes, aqueles que estão aí na frente do Brasil, que Deus venha usá-los, da melhor forma possível, porque sabemos que aí tem pessoas que não sabem o que vai fazer, pessoas que não são registradas, pessoas que não sabem como vão pagar as contas e, como disse, até comer. Muitos não têm aí o que comer e nós, como igreja de Jesus, precisamos interceder por essas pessoas e socorrer essas pessoas. Nós que temos condições devemos socorrer essas pessoas que não têm. Amém? Então, eu vos convido para orarmos antes de iniciarmos aqui a lição. Grande Deus, Pai, nós aqui estamos e te agradecemos, Pai, por essa rica oportunidade. Pai, eu te peço, Pai, por cada um dos teus servos, Pai, aqueles que verão esse vídeo, aqueles que também não verão, eu peço que o Senhor guarde a cada um, Pai. Pai, guarde desse vírus, do que tem acontecido aí fora. Aqueles que já estão acometidos com esse vírus, Pai, eu peço que o Senhor os cure, os guarde, os livre de todo mal. Pai, estende tuas mãos sobre as famílias, os lares, Pai. Pai, os necessitados. O Senhor conhece, Pai, a necessidade de cada um, aquele que não sabe, Pai, como vai fazer com as contas, aquele que não tem alimento, Pai. Pai Santo, usa-nos, Pai, para agir, Pai, e ajudar essas pessoas, dar-nos graça, sabedoria, entendimento. Pai, nos ajuda, Pai, a compreender a Tua palavra, dá-me graça, Senhor, para que eu venha, Pai, venha transmitir a Tua palavra com fidelidade, com graça, e que Teu nome seja glorificado, Pai, nos céus e na terra. Pai, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, no nome santo de Jesus, Papai, a nossa esperança. Amém e amém. Amém, irmãos. Vamos então iniciar na leitura aqui da nossa revista. Como disse, lição de número 12, dia 22 de março de 2020, que tem como título da nossa lição Jesus, o homem perfeito. Então, riquíssimo aqui para o nosso aprendizado. Lembrando, irmãos, que a escola dominical é a maior escola de teologia, e gratuita. Então, nós que somos igreja de Cristo, ele veio para trazer boas novas, trazer salvação, e nós, como igreja de Cristo, devemos levar essa salvação, e para levar essa salvação nós devemos conhecer a palavra de Deus. Então, aqui na escola dominical é onde nós estudamos a palavra de Deus e procuramos
levar essa palavra. Então eu não posso pregar a palavra sem conhecer a palavra. Então a escola dominical é muito importante. Vamos lá, nosso texto áureo. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 52. A verdade prática diz assim: verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Então nós vemos aqui que o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós, né? Então nós vemos aqui que Cristo ele tem, né, tanto a sua personalidade divina, né, como diz lá em João que ele se fez carne. Ele se fez carne. Nós estudamos na lição passada sobre o homem, né, do pecado, falamos do anticristo. E o anticristo, o que ele faz hoje, né? Ele tira uma dessas duas divindades, né? Nós vemos aí muitos ensinando que Jesus ele não veio em carne. E João ele escreveu lá na sua carta que aquele que não ensina que Jesus veio em carne, esse não é de Deus, não é? Esse não é de Deus. Então, isso aqui é muito importante. Jesus, ele era homem e plenamente Deus. Amém? Então isso aqui nós devemos sempre ter em mente. Vamos entrar aqui na nossa leitura bíblica em classe? A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Lucas, capítulo 2, versículo 40 até o 52. Vamos lá? Versículo 40. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos, e como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os. 47. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhes sujeito. Olha aqui, Jesus nos ensinando, né? Mesmo sendo Deus, ele ali sempre nos ensinando, né? Até quando era criança. Ele era sujeito aos seus pais, né? E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Então essa é a nossa leitura bíblica em classe. Vamos entrar aqui na nossa introdução? Vamos entrar na introdução? Se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, ou seja, o anticristo, né? O nome já fala tudo, né? Tudo aquilo que Cristo faz, ele é contra, né? Então, falando sobre o anticristo no domingo passado. Enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus, como Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus como ser humano perfeito. Nele que devemos pensar, falar e agir. Ou seja, Jesus é o nosso modelo de vida, né? Como já estudamos em lições passadas, e como é que ele escreveu, nele devemos pensar, nosso pensamento tem que estar, né? Tudo que nós vamos fazer, nós devemos pensar o que Cristo faria, o que Cristo falaria, o que ele pensaria, qual seria o ato de Jesus, qual seria. Então nós devemos pensar naquilo, pensar como Cristo, falar como Cristo e agir como Cristo. Porque ele disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, aquele que quer vir após mim, aquele que quer me seguir, tem que pisar os meus passos, andar do jeito que eu andei, falar como eu falava, agir como eu agia, né?
Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de espírito, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então Jesus é o nosso modelo de conduta. A nossa conduta aqui no mundo, que, como disse, nós somos igreja. Estamos aqui hoje porque nós temos um propósito para estarmos aqui. Tem um propósito. Jesus não foi ao céu e nos deixou, enviou o Espírito Santo para agir através de nós. E para agir através de nós, primeiro o Espírito Santo vai agir em nós. Então, primeiro o Espírito Santo ele age na minha vida, faz uma transformação, me capacita. E depois ele vai agir através de mim, vai me usar para, da mesma forma que ele me salvou, me transformou, ele quer fazer com outras pessoas. Esse é o amor de Deus, né? É o que está lá em Romanos 5:8. Que Deus prova o seu amor para conosco, onde que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Mesmo não vendo virtudes, ele morreu na cruz do Calvário para nos trazer salvação e esperança. Por isso que a nossa esperança não pode esvanecer. Pode ser o vírus que for, não importa o que acontecer. Jesus Cristo, ele nos traz esperança e devemos ter fé nele. Fé nele. Vamos lá. Nele que devemos pensar, falar e agir. Já de início, deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas real. Em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado, né? Jesus ele viveu como homem, mas como diz a Bíblia, sem pecado. Frisamos outro sim, que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, né? Nunca entrou em conflito. Sabemos, como está escrito lá em Gálatas, que é uma luta, né? Contra a carne e espírito. E nós vamos estar nessa luta até aquele grande dia. Então, como Paulo ensinou, Cristo ele não tinha essa batalha, né? Não tinha. Nós temos, né? Nós temos esse conflito dentro de nós. Por isso que Paulo até disse certa vez, né? Que o bem que ele quer fazer, ele não faz. Mas o mal, ele se pegava fazendo, né? Então, é uma luta aí que vamos lutar até aquele grande dia. Mas vamos lá. Frisamos outro sim que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas. Uma jamais eliminou a outra. É por esse motivo que somente ele pode salvar o pobre e miserável pecador. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender essa maravilhosa e imprescindível doutrina da Bíblia Sagrada. Então, que o Espírito Santo aqui venha ser conosco, né, para que venhamos compreender o que Deus quer falar aqui conosco. Vamos aqui no primeiro ponto. Jesus, verdadeiro Deus. Professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem nem meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Neste tópico, enfocaremos a sua divindade. Vamos aqui. 1. Sua eternidade com o Pai. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. É o que nos diz aqui em Isaías. Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías 9. Isaías 9 e o seu versículo 6. Isaías 9, 6. Isaías 9, 6. Vou ler aqui. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, com M maiúsculo, conselheiro, C maiúsculo, Deus forte, também maiúsculo, Pai da eternidade, príncipe da paz, também aqui tudo em maiúsculo, né? Aqui referindo a Jesus. Então ele é o Pai da eternidade, ou seja, ele não está preso ao tempo. Jesus ele existe, né? Antes do tempo. Ele criou todas as coisas. Então Jesus, ele não está preso ao tempo como nós. Nós estamos presos no tempo, mas o nosso Jesus não. Então antes de sua encarnação, ele estava no Pai. E no Pai criou todas as coisas. Está lá no Evangelho de João. Vamos lá? João 1:3. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João. Capítulo 1, e o seu versículo 3. 1:3 de João. Que diz assim: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, né? Então, Jesus ele estava presente ali na criação, porque não podemos esquecer, irmãos, que Pai, Filho e Espírito Santo não é um grau ali, né? O Pai lá em cima e o Filho ali no meio, né?
e lá embaixo o Espírito Santo. Mas os três coexistem ali numa triunidade, né? Ou unidade, ou trindade, né? Os três não tem essa divisão como um maior que o outro. Então Jesus atuou na criação, assim como nosso Deus e como o Espírito Santo. Então Deus é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Sabemos que essa palavra Deus fala, né, de alguém que é soberano, né? Não quer dizer que o nome de Deus é Deus, mas porque como que nós podemos falar de Deus, né? Eu posso falar de Deus daquilo que a palavra me ensina, daquilo que a palavra me revela. Como que o homem, uma coisa criada, né, vai poder falar do seu Criador, que é transcendente, né, que nós não podemos hoje alcançar a mente de Deus, não conhecemos, mas vai chegar aquele dia que nós teremos a mente de Cristo, né? Vai chegar aquele dia que não vamos perguntar nada, porque saberemos tudo. E que vem esse grande dia, né? Que venhamos estar prontos e atentos, né? Porque Cristo pode voltar ontem, né? Devemos, como cristãos, estar prontos para a vinda do nosso Senhor, que será iminente, né? Ele não vai mostrar. Jesus disse que, como os dias de Noé, que casavam, davam-se em casamento até que entrou na arca Noé e sua família e ninguém percebeu, né? Então devemos estar vigilantes. Então, suas atividades eternas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios. Então, aqui nós vemos a eternidade de Cristo com o Pai, né? Cristo, ele é eterno e coabita com Deus desde a eternidade. Então, Cristo, ele é eterno. Vamos aqui para o segundo? Seus atributos, grandezas e perfeições. Caso aqui ficar alguma dúvida, os irmãos entrem em contato conosco. Amém? Se tiver alguma dúvida, os irmãos entrem em contato conosco. Segundo, irmãos, seus atributos, grandezas e perfeições. Jesus Cristo é a fonte da vida. Logo, ele tem vida em si mesmo. Sendo Deus, é imutável, né? Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus? Hebreus 13:8. Então, sabemos que ele não tem sombra de variação, né? Ele não muda. É o que vai falar aqui. Hebreus capítulo 13 e o seu versículo 8, né? Passagem bem conhecida, né? 13:8, que diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ou seja, ele é o mesmo, ele não muda, né? Nós temos essa sombra de variação. Uma hora queremos uma coisa, outra hora queremos outra. Damos muito trabalho para Deus, mas Jesus, Deus, Espírito Santo são imutáveis, né? Aqui ele está falando aqui, e vamos falar de atributos incomunicáveis, irmãos. Aquilo que Deus ele não comunica ao homem. Amém? Já estudamos, já falamos sobre a questão dos atributos comunicáveis de Deus, aquele que ele comunica a nós, amor, né? Ele comunica misericórdia, e assim vai. E aqui ele está falando dos atributos incomunicáveis, aquilo que ele não comunica com ninguém. Amém? Então aqui nós vemos que ele é, primeiro aqui, imutável. Segundo, ele é onipresente. Onipresente, isso está lá em Mateus 28:20, a referência aqui que ele colocou. Mateus capítulo 28 e o seu versículo 20. 28:20 de Mateus. Falando aqui da onipresença de Deus, e do nosso Senhor Jesus Cristo, a sua onipresença. Que diz assim, Mateus 28:20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, frisando aqui, né? Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aqui ele está falando com os discípulos, né? Para que os discípulos preguem o evangelho, e ficou isso aqui para nós também como igreja, né? Como igreja. E Jesus, ele está no seio do Pai, mas a Bíblia diz que ele está intercedendo por nós. Amém? Então, ele é onipresente. Amém? A Bíblia aqui também fala, e ele escreveu aqui, que Jesus ele é onisciente, sabe todas as coisas. Ele colocou aqui a referência em João, vamos lá para João 2, Evangelho. João capítulo 2 de João, versículo 24. Vamos ler aqui o 23, 24 e 25. João,
Evangelho, capítulo 2, versículo 23, 24 e 25, que diz assim: E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então Jesus, ele conhece, irmãos, e ele não conhece só a nossa vida, ele conhece cada detalhe, cada pensamento, tudo aquilo que se passa na nossa mente, ele conhece tudo, né? Jesus, ele conhece. Então aqui diz a Bíblia que muitos creram nele, mas só que Jesus não confiava neles, porque os conhecia, porque muitos ali cria, né? Uns não criam que ele era o Filho de Deus, outros que ele era sim, que ele era um profeta, né? Um rabi, um mestre de Israel, um dos doutores, né? Mas muitos não criam que Jesus era o Filho de Deus. Muitos estavam ali pelo milagre, né? Infelizmente. Nós vemos hoje, né, nos nossos dias, que muitos vão sim até Deus, mas vão por aquilo que Deus pode dar, não por aquilo que Deus é. E devemos ter esse cuidado, né, porque não podemos fazer barganha com Deus. Deus, ele conhece o nosso coração, conhece nossas necessidades, e é muito lindo isso, porque quando João diz lá que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele sentiu nossas dores, ele conhece as nossas dificuldades. Então, quando nós vamos até Deus em oração, pedimos para que Ele nos socorra, porque a gente não aguenta mais, precisamos, né, da sua intervenção. Jesus, ele está intercedendo por nós, né? E também diz a Bíblia que o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, né, ele intercede pelos santos, ele intercede. Então, a nossa oração, ela vai até Deus. Assim, quando essa oração é com o coração contrito e quebrantado, quando não é com arrogância, quando não é com altivez, quando não é só para o meu deleite, né? Então, Jesus, ele conhece, ele se fez carne, viveu entre nós, sentiu nossas dores. A Bíblia diz, vamos até estudar na frente, eu estou até atropelando aqui, né? Diz que ele sentiu fome, sentiu sede, sentiu tristeza. Mas vamos continuar. Ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, conhece nossa necessidade, sabe que nós precisamos dele, desse momento que estamos passando, mas nós devemos crer nele e ir até ele, né, pedir misericórdia pela nossa nação, pelo mundo, por tudo que está passando por aí. Mas vamos continuar. Ele sabe todas as coisas. Sua onipotência não pode ser ignorada, porque todo o poder nos céus e na terra acham-se em suas mãos. Apocalipse 1:8. Vamos lá? Apocalipse, livro das Revelações, 1:8. Vamos aqui. João, né, que escreve. Lembrando, irmãos, que aqui não é João, não é o João que batiza Jesus, não é o João Batista, né? Aqui é o João Evangelista, um dos apóstolos. Aqui na minha Bíblia está Apocalipse de São João, o teólogo. Devemos ter cuidado quando formos ler, né? João, Mateus, Judas. Devemos ter cuidado de chamar de São, né? São João, São Mateus, São Paulo. Nós ouvimos muito isso, porque quando eu falo São, eu chamo aqui um apóstolo de São, eu estou concordando com aquilo que alguns lugares aí fazem, né? Que é da questão de canonizar, né? Santos, nós não concordamos em canonizar santos. Então, quando eu chamo São João, São Paulo, São Mateus, São Pedro, São Judas, então eu estou concordando com a canonização desses homens. Mas vamos ler aqui? Apocalipse, né, capítulo 1 e o seu versículo 8, que diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O que Jesus quer dizer aqui? Eu sou o primeiro e eu sou o último, né? O Alfa e o Ômega. Alfa é a primeira letra, né, do alfabeto grego, e o Ômega é a última. Então, isso que ele diz: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o primeiro e eu sou o último, o princípio e o fim. Diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, né? Todo poder está com ele, graças a Deus. Então, Jesus, ele é onipotente. Amém? Vamos continuar aqui, vamos seguir? Terceiro, esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Isso aqui é importante, né? É importante porque
Por que esvaziou da sua glória? Ele veio do céu, né? Ele se fez homem, sendo Deus, estando, né, na glória com o Pai, ele se esvazia disso, né? Ele se esvazia. Então ele se esvazia de sua glória, mas não de sua divindade, porque ele era homem, mas ele também era divino, ele também era Deus. Quando de sua encarnação no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade, mas sim de sua glória. Vamos lá para Filipenses, no seu capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 até o 11, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então, Jesus, ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Glória ao nosso Jesus. Então, irmãos, vemos aqui que ele se esvazia, né? Ele se esvazia, ele vai para a cruz como um cordeiro, né, mudo, ele não abriu a sua boca. Diz lá em Isaías 53 que ele sabia, né, da alegria que ele estava proposto, por que ele estava indo ali à morte, né? Então, graças a Deus por isso. Mas vamos continuar na leitura, conforme podemos atestar, pelos versículos já mencionados. O Senhor Jesus, em seu ministério terreno, fazia uso de seus atributos divinos sempre que necessários. Ou seja, a Bíblia diz que Jesus curou muitas pessoas, né? Leprosos, os cegos viam, os coxos andavam, né? Os mudos falavam e glorificavam a Deus, porque Jesus fazia, né, esses milagres. Então ele não, diz a Bíblia que ele não usou, né? Nós não vemos Jesus usando ali os seus atributos divinos, como lá no deserto. Diz a Bíblia que ele jejuou 40 dias e 40 noites e teve fome, né? Alguns estudiosos dizem que esse jejum de Jesus era só de alimento, porque você ficar no deserto 40 dias e 40 noites e não ter sede, porque a Bíblia fala que ele teve fome, né, depois desses 40 dias e 40 noites. Então, Satanás, né, foi tentar lá Jesus e falou: você pode transformar essas pedras em pães, você pode pular daqui de cima que Deus dará a ordem aos seus anjos para te proteger. Mas Jesus não fez, né? Jesus, ele suportou ali, não fez uso, né, de seus atributos, que ele poderia sim fazer isso, né? Então, vamos continuar na leitura. Em sua oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai, não a sua divindade, mas a glória que desde a mais remota eternidade desfrutara no perfeitíssimo e infinito círculo da Santíssima Trindade. Seus discípulos sabiam que ele era Deus, né? Como disse, muitos não criam que Jesus era o Filho de Deus, mas os seus discípulos criam nele, né? Os seus discípulos criam. Vamos lá para Mateus 14. Ele deixou aqui alguns exemplos, mas eu não vou ler todos. Mateus capítulo 14, seu versículo 33. Evangelho segundo escreveu Mateus 14, versículo 33, que diz assim: então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus, né? Então aqui os discípulos estavam no mar e diz a Bíblia que Jesus aparece, né? Eles pensavam que era um fantasma, mas Jesus se apresenta e fala para Pedro, né? Sou eu. Pedro disse: se é mesmo o Senhor, deixa que eu ande, né? Também pelas águas, e Pedro andou, né? E ali depois eles vêm com esse texto, né? Testificando ali de Jesus como o Filho de Deus, aquele que é divino. Amém, meus irmãos? Vamos entrar aqui no segundo ponto, irmãos. Vamos entrar no segundo ponto. Jesus, o verdadeiro homem. A concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam, pelas escrituras do Antigo Testamento, que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo.
Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo, né? Naquele texto, lá em João, que diz: veio para que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, naqueles que creem no seu nome, né? Então, muitos não creram, a classe religiosa da época, né? Não cria em Jesus. Nós vemos nos evangelhos sinóticos, né? Que são os evangelhos de Mateus, Lucas, João e Marcos. Nós vemos lá que sempre eles estavam experimentando a Jesus, querendo pegar Jesus em algum ato para poder acusá-lo, né? Mas Jesus, sendo onisciente, conhecendo, né, o coração deles, sempre ali sabia responder, né? Mas vamos lá. Eu quero ler um texto com os irmãos em Lucas, capítulo 2 de Lucas. Vamos ler lá? Lucas, capítulo 2, versículo 25 ao 23. Ao 33, 25 ao 33. Porque aqui, irmãos, mesmo muitos não crendo, ainda Deus sempre, na Bíblia nós vemos que Deus sempre tem ali seu remanescente fiel, sempre tem aqueles que são fiéis a Deus. Quando nós estudamos o livro de Daniel, nós vemos lá que Daniel, seus amigos, né, Ananias, Misael e Azarias, e Daniel vão para a Babilônia, mas diz a Bíblia ali que tinha outros, mas não são mencionados. Então o que aconteceu com esses outros, né? Às vezes se misturaram ali com o povo, não, né? Foram fiéis ao seu Deus, mas nós vemos ali esses 4 jovens, né, sendo fiéis, mesmo na adversidade, irmãos, porque nós precisamos pedir para Deus que nos dê uma fé que move montanhas, que nós não venhamos a esmorecer, porque diz a Bíblia que a vida de Paulo foi um sacrifício, né? Paulo escreveu em uma das suas cartas: eu trago no meu corpo as marcas, né, de Cristo, porque Paulo, ele entregou a sua vida pelo Evangelho. E pensando nesses dias de hoje, nessas dificuldades, e pensando se nós sobreviveríamos, né, a uma perseguição, se a igreja hoje resistiria para uma perseguição, eu às vezes penso nisso, devemos pensar, né, porque precisamos ser fiéis a Deus, ser fiéis, porque hoje nós não temos perseguição nenhuma. E isso que está acontecendo hoje, eu creio que vai servir até para nós, né, às vezes nós não valorizamos o momento que nós temos reunidos na congregação. Às vezes, vendo algumas atitudes, nós vemos, e até eu mesmo, né, que às vezes não valorizamos o momento que estamos ali reunidos como igreja, porque, na verdade, irmão, nós como igreja, Deus, ele recebe o nosso culto desde casa, né? A gente vai de casa adorando, e dependendo como foi meu dia, se no meu dia a dia eu não glorifico a Deus, quando eu chegar lá na hora do culto coletivo, Deus, ele não vai receber meu culto, porque eu não glorifiquei durante o dia. Às vezes eu passo o dia comendo comida de demônio, né, vendo o que não devia ver, ouvindo o que não devia ver, estando junto de pessoas, né, na roda ali dos escarnecedores, como diz Salmo 1, né, e chega a noite, eu quero glorificar o Senhor e ele não recebe, né, irmãos? Sabemos que nosso Deus, ele é santo e ele requer de nós santidade. Então creio que esses dias também, quando tudo isso, né, passar, porque eu creio que o Senhor, ele irá entrar com providência, eu creio, estamos orando nesse propósito, e eu creio que isso aí vai servir também para que nós venhamos a valorizar mais ali o momento que nós temos ali como igreja. Então vamos ler aqui, irmãos, Lucas capítulo 2, versículo 25, vamos ler até o versículo 33, o cântico de Simeão. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. 26, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Essa palavra Cristo, irmãos, lá na sua tradução, se formos na raiz, quer dizer ungido, né? Ungido de Deus, o Salvador, né? O Messias, que traduzido é o Cristo. Então, Cristo, que na sua tradução ali, literal, é o ungido, né? O enviado, aquele que veio em nome do Senhor. Vamos aqui. 27. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse:
Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, o qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam, né? Então, amém. Nós vemos aqui que Deus ainda tinha ali, né, o seu remanescente fiel. Diz a Bíblia que Simeão esperava, né, essa consolação de Israel, que viria o Messias, Jesus Cristo viria para consolar, para remir o povo, que foi para isso que Cristo veio, né? Esse é o Evangelho, essas são as boas novas, que Evangelho significa boas novas, boas notícias. E que boas notícias são essas? Notícias de salvação, né? De salvação. Como disse, nós como igreja, o nosso papel é esse, pregar o Evangelho, né, para toda criatura, todos, né, sem exceção, pregar o Evangelho. Por isso que nós estamos na terra, esse é o propósito. Quando nós, como igreja, não cumprimos o nosso papel, que esse é o nosso papel, então o que acontece? Estamos em desobediência, né? Estamos sendo omissos, omitindo a palavra de Deus. Por isso a importância de aprendermos, né, da escola dominical, para aprendermos a palavra de Deus e levarmos esse evangelho às pessoas, né, essa salvação, essa esperança. Vou aumentar aqui no primeiro subtópico do segundo ponto. Jesus estava no seio do Pai. Antes de sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai, mas não devemos supor que ele estivesse inativo. Pelo contrário, sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo. Ele é o Verbo de Deus. Todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. É o que está lá em João, né? João, Evangelho, capítulo 1, e o seu vamos ler do 1 até o 3, né? João, capítulo 1, vamos ler do 1 até o 13, do 1 até o 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele quem? Cristo. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez, né? Então, ele é o Verbo. Ao 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que estava no seio do Pai, esse o revelou, né? É aqui uma das passagens que ele pede aqui no começo, né? Que ele cita que antes de sua encarnação o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai, né? Estava ali juntos, né? Tinham essa comunhão ali antes de todas as coisas. Então Jesus, ele foi participante. Jesus, ele estava ali na criação juntamente com o Espírito Santo, né? O Deus triuno fazendo a criação de todas as coisas. Então, sem Jesus Cristo, nada que existe existiria. E eu quero ler aqui, irmão, mais um texto com os irmãos, em João, capítulo 8 de João. Vamos abrir lá? O Evangelho, João, capítulo 8. Vamos ler o seu versículo 57 e 58. 57 e 58. João, capítulo 8, versículos 57 e 58. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Aí no 59 fala: então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se, saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Né? Aqui Jesus falando que antes de Abraão, né? Porque ali os religiosos diziam que eles criam em Abraão e seguia ali os preceitos de Abraão, né? Que era a lei. Mas Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Então ele está abrogando a si, né? Uma divindade, né? Ali como filho de Deus. E ali para os judeus era uma blasfêmia. Por isso que eles pegaram em pedra para atirar em Jesus. Vamos para o segundo subtópico? Profetizado no Antigo Testamento. Profetizado no Antigo Testamento. A vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento, né? De Gênesis ali até Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, todos ali profetizando, né, da vinda de Jesus desde ali do início. No Gênesis, ele é a semente da mulher, onde o próprio Deus ali traz, né, essa profecia, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente e esta feriria o seu calcanhar. Então, no Gênesis, ele é a semente da mulher, e em Malaquias, o sol da justiça. Entre ambos os livros, há outras profecias carregadas de significados, tanto para Israel como para os gentios.
Jesus é o tema das duas principais alianças da história sagrada, a de Abraão e a de Davi, né? Aqui eles falam, né? Chamando aqui, fala de aliança, às vezes fala lá filho de Davi, né? Por quê? Porque Jesus ele veio da linhagem, né? De Abraão e de Davi também. Então aqui, Jesus profetizado no Antigo Testamento. E para mim, uma das maiores profecias e mais claras é Isaías 53. Eu quero ler com você lá. Vamos lá para Isaías 53, seu versículo 1, vamos ler aqui alguns versículos. Porque aqui, irmãos, Isaías chamado, né, do profeta messiânico, e uma das revelações aqui, das profecias, né, na verdade, que mais mostra, parece que Isaías estava ali no dia, né? Lendo isso aqui, essa passagem é tremenda, e parece que Isaías estava ali no pé da cruz, mas foi ali uma revelação. Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, né? Ali o povo judeu esperava um Cristo que viesse, né? Com uma força bélica, uma espada, para tirar o jugo ali de Roma, mas não foi como Cristo veio. Cristo ele veio, né, uma pessoa humilde, ele não tinha beleza, experimentada nos trabalhos. Cristo também trabalhou, né, porque ele é o carpinteiro de Nazaré, ele trabalhava junto com seu pai. Então, não era aquilo que os religiosos da época, né, no caso ali os saduceus, os essênios, os fariseus, quem eles não esperavam um Cristo como Jesus, né? Vamos continuar. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o refutávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, né? Então aqui fala o porquê que Cristo veio, né? Pelas nossas transgressões, para perdão dos pecados e reconciliação. Cristo trouxe, né, essa reconciliação. Havia um abismo entre nós e Deus. Cristo ele vem e faz essa ponte de ligação de nós até Deus, né? É o nosso sumo sacerdote, como diz lá em Hebreus. Ao versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados, né? Desgarrado aqui fala daquilo que se perdeu. Fala de uma ovelha perdida que se perdeu, mas que o pastor ele foi atrás dessa ovelha, né? Então, esse desgarrado aqui fala de algo que se perdeu. Nós nos perdemos de Deus, nos afastamos, demos as costas, mas, como eu disse lá em Romanos 5,8, que Deus ele prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, não foi nós que fomos atrás de Deus, mas Deus manda, né, Jesus Cristo para morrer por nós e nos trazer essa salvação. Graças a Deus por isso, porque merecimento não temos, é pelo mérito, né, de Jesus Cristo na cruz. Então, vamos continuar. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Então essa aqui é uma das maiores revelações que nos mostra, né, o sacrifício, né, o sacrifício de Cristo. E aqui nós vemos que Isaías fala de uma coisa que já aconteceu, né? Não aparenta isso, que Isaías está falando de algo que não apareceu, que como cordeiro mudo ele não abriu a sua boca. Isaías ele fala como fosse uma coisa já acontecida, né? Mas muito tempo antes. Mas vamos lá, então, profetizado no Antigo Testamento. Não tinha texto melhor para usarmos como esse de Isaías 53. Amém? Vamos aqui para o terceiro, que o tempo está passando. Quero que o vídeo fique muito longo também. Encarnado no Novo Testamento. O Filho de Deus tornou-se de fato carne. É o que está lá no Evangelho de João, no capítulo 1, onde já lemos, mas agora no versículo 14. João 1,14. Vou beber minha água aqui.
João, capítulo 1, ao versículo 14, que diz: E o verbo, né, o verbo aqui, com V maiúsculo, letra maiúscula, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, né? Aí no 15 é o que João vai falar. Aqui, João Batista, irmãos. Lembrando que aqui, quem está falando, o Evangelho segundo João, mas esse João aqui é o João o Batista. João testificou dele e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem após mim. O que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também na sua plenitude graça por graça. Então, aqui ele vai falar, né? João falando aqui de Jesus. E o próprio João Batista, certa vez ele está batizando lá, e Jesus ele aparece e João ele fala: Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, né? Que só ele pode tirar pecado. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então vamos lá. Então, vemos aqui que ele se faz carne, irmãos. E falando disso, como eu já disse, ele viveu como homem, né? Ele teve ali a sua infância, ele teve um nascimento assim como nós, né? O que vai falar aqui no começo. Eu vou continuar aqui na leitura e vamos entrar nisso. Sua humanidade, volta a repetir, não era ilusória, é real. Embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Vamos lá para Lucas 2. Lucas 2 vai relatar o nascimento do nosso Senhor. Lucas capítulo 2, versículo 1, vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. O nascimento de Jesus. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. E este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino, presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José, da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. 6. E aconteceu que, estando eles ali, e cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem, né? Então nós vemos aqui, irmãos, que o nascimento de Cristo foi um nascimento natural, assim como o nosso. Sabemos que a gravidez de Maria não é? O Espírito Santo veio sobre ela, o anjo falou: olha, que está sobre ti, né? Foi o Espírito Santo, é gerado do Espírito Santo, né? Então não foi ali uma relação com José, né? Como é o nosso nascimento ali, como Deus quer que seja, né? Um homem e uma mulher se relacionando e ali vendo um filho. Então nós sabemos que foi aqui uma obra do Espírito Santo, mas o nascimento de Jesus foi como o nosso, né? Aí aqui o escritor vai colocar: sentiu nossas dores e incômodos, teve fome e sede. Aqui ele coloca Mateus 4:2 e João 19, que vai falar ali da mesma coisa. Jesus ali no deserto, né? Falando que ele sentiu. Na verdade, um vai falar de Jesus no deserto e o outro, né? Fala ali também, vai falar da sua crucificação. Então aqui, irmãos, ele está falando que sentiu nossas dores e incômodos. Como eu falei no começo, Jesus, ele sentiu aquilo que nós sentimos hoje. Ele sabe, né? Ele sabe as nossas dificuldades, sabe o que precisamos. Ele sentiu na pele, né? Porque já pensou? Às vezes pedindo algo de um Deus, né? De alguém que não sabe o que é. Porque às vezes nós não passamos por algo e falamos para uma pessoa, né? Ah, isso vai passar. A pessoa fala: ah, mas você não sabe, né? O que eu estou passando, você não está sentindo. E é o que acontece nos nossos dias, né? Às vezes não sabemos ali o que a pessoa está passando, só passando mesmo ali e tendo isso na própria pele para sentir, né? Mas Jesus, ele sentiu nossas dores, nossos incômodos, ele sabe, né? Lá no Getsemane, aqui em Mateus 26:38, aqui na continuação ele fala: no jardim da agonia experimentou profunda tristeza, disse: Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas todavia que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então ali Jesus, ele também experimentou ali profunda tristeza. Ele falou dos discípulos: vigiai aqui comigo, né? Porque eu estou angustiado. Então Jesus, irmãos, ele sentiu
aquilo que nós sentimos hoje. Então, ele é o nosso sumo sacerdote perfeito, que intercede por nós junto a Deus Pai. Amém? Então, que venhamos colocar, irmãos, toda a nossa ansiedade nas mãos de Jesus e até ele falar: Senhor, eu não aguento mais, me ajuda, me ajuda. Devemos colocar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós podemos testificar isso. Vamos continuar a leitura? A nossa semelhança à humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito, né? E aqui ele deixou, o comentarista ele colocou aqui três textos. O primeiro está em Mateus 27, 58. Mateus 27, 58. O primeiro texto que ele coloca, que diz assim: E foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado, né? Aqui José de Arimateia, né, vai pedir o corpo de Jesus para que embalsamasse o corpo de Jesus. Então nós vemos que Jesus ele também tinha o corpo. Ele morreu lá na cruz do Calvário, o corpo dele foi sepultado. É claro que no terceiro dia foram procurar e não estava mais lá, porque ele ressuscitou. Então, Mateus 27, 58 fala do corpo de Jesus. Agora Marcos, na verdade vamos continuar em Mateus 27, 50 agora. Mateus 27, 50, depois nós vamos para Marcos. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. Então, como nós, Jesus também tinha um Espírito. Agora vamos lá para Marcos, pula um livro aí, Marcos 14, 34. 14, 34 de Marcos, que ele vai falar aqui. 14, 34. E disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai, né? Falando da sua própria alma. Então Jesus também tinha, né, corpo, alma e espírito como nós. Então, irmãos, vamos continuar aqui na leitura? Concluindo, afirmamos que a humanidade de Jesus era perfeita, em nada diferia da nossa, exceto quanto ao pecado. Ele não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao experimental. Ou seja, o homem hoje, quando nasce, ele já nasce, né, com a natureza dele, com a natureza do pecado inserida nele, aquilo que Adão, né, deixou para nós de herança boa, né? Isso numa herança que ele deixou para nós. Então, Adão, assim, todo homem, por isso que eu falo, irmãos, que filho de crente ele precisa se converter, precisa ser gerada a salvação nele, precisa ser pregado a palavra até para o filho do crente. Filho de crente não nasce crentinho, ele precisa ter essa salvação. Então, irmãos, nós vemos aqui que Jesus ele tinha corpo, alma e espírito. Vamos continuar aqui na leitura? Vamos continuar? Mas vamos lá, vamos pro quarto aqui, porque ainda tem mais coisa. Não vai ficar muito longo aí o vídeo. Tá chegando em 1 hora. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, né? Tá lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5. Em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos e culturas, a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu Filho e para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Israel, através das sinagogas espalhadas por todas as nações, Grécia, por intermédio de seu idioma e filosofia, o exame natural das coisas pela luz natural da razão, e finalmente Roma, por intermédio de suas leis, governo e estradas de excelente qualidade. Então Deus já estava preparando o mundo ali, né, para a chegada do Filho de Deus, de Jesus Cristo, né, nosso Salvador, o Messias prometido. Então aqui, irmãos, nós vemos que tudo estava decretado na agenda de Deus, né? Às vezes nós oramos e pensamos que Deus ele está tardando, que ele não está ouvindo, mas é tudo no tempo dele, né? Nós temos aí nós queremos sempre, né, para ontem as coisas, devemos esperar o tempo de Deus, né? Então, Jesus nasceu na plenitude dos tempos, foi na hora certa, né? Não veio atrasado. Vamos entrar aqui no quinto subtópico. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. O Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi e de Abraão, nasceu em Israel, sob a lei de Moisés e a de Roma, né? Aqui, o povo ali de Jerusalém estava sob ali o jugo de Roma. Então, Jesus ali
que aqueles colocam, né, filho de Abraão e de Davi, porque ele veio da linhagem, né, não é porque nasceu ali verdadeiramente, que é filho mesmo, né, de Davi e de Abraão, mas ele veio da linhagem, por isso aqui que ele também é filho, segundo a carne de Davi e de Abraão, porque veio da mesma descendência. Nasceu em Israel sob a lei de Moisés e a de Roma, tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens, iniciou seu ministério aos 30 anos de idade. E conforme veremos no próximo tópico, o Senhor Jesus foi, em todas as coisas, o mais perfeito dos homens, né? Ou seja, viveu como homem, mas sem pecado. Então, ele nasceu, veio ali a sua infância, a sua adolescência, mas diz a Bíblia, como nós lemos aqui, na nosso textuário, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para os homens. Amém? Vamos aqui no terceiro ponto, irmãos. Jesus, o homem perfeito. Afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Sim, ele era semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito, quer ao pecado original, quer ao pecado experimental, né? Ele não veio com essa natureza, né, adâmica, e nem experimentou o pecado. Por isso que pecado original ou quer o experimental. Jesus viveu uma vida de santidade. A humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas. Não transformou pedras em pães, nem fez brotar água da rocha, para aliviar a sua fome e sede. Foi o que a gente falou lá no começo, sobre Jesus e a tentação no deserto. Todo milagre que ele realizou foi em favor dos que o procuravam. O Senhor Jesus era um homem de dores e experimentado nos sofrimentos humanos, nosso perfeito sumo sacerdote. Então, vamos aqui ler Marcos 1,34. Marcos 1,34, vamos ler aqui. Jesus, ele não usou ali, né, os seus atributos para si, né? Mas todo milagre que ele realizou foi em favor dos que o procuravam. Muitos iam ali ao encontro dele, né? A sua fama foi se alastrando ali por Israel. Marcos 1,34. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam, né? Vamos aqui para outro texto, Mateus 27,50. Mateus 27,50, olha o que diz aqui. E Jesus... Não. Na verdade, essa referência dele aqui tá errada. Verdade é... Tá errada não, quem tá errado sou eu. É Lucas 7,21, irmãos. Lucas 7,21. Eu que vi aqui a referência errada. Lucas capítulo 7, seu versículo 21, que diz assim: E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espírito maus, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus, ele operou muitos sinais e maravilhas, né? Diz um dos evangelistas que se colocasse na Bíblia tudo que Jesus realizou, todos os seus milagres, nenhum livro caberia, né? Então, irmãos, continuando aqui na leitura, o Senhor Jesus era um homem de dores experimentado nos sofrimentos humanos, nosso perfeito sumo sacerdote, né? Então, ele deixou aqui muitos exemplos para nós. Segundo subtópico, irmãos, Jesus, o último Adão, que a Bíblia chama ele de segundo Adão, né? O primeiro Adão fracassou no Éden, o último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão, na plenitude de sua humanidade. Venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados, né? Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso. Porque apenas nele somos perfeitamente redimidos. É o que está lá em Hebreus, capítulo 12, e o seu versículo 2. Vamos ler lá? Hebreus, capítulo 12, o seu versículo 2, que diz assim: Olhando para Jesus,
autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Né? Então nós vemos aqui, irmãos, olhando para Jesus. Né? Há muita coisa aí fora, muito barulho, muita dificuldade, né? Porque ele vai falar no versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Que nuvem é essa, irmãos? Se nós lermos aqui o capítulo 11, vai falar dos heróis da fé. É dessa nuvem que ele está falando. Essa nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Né? Então, ele é o autor e o consumador da nossa fé. A nossa fé precisa estar nele, em Cristo. Né? Não podemos, irmãos, olhar aí para as dificuldades, porque se olharmos para a dificuldade, para a adversidade, se eu olho para a esquerda, eu vejo, né, desilusão. Se eu olho para a direita, desesperança. Se eu olho para trás, é pior ainda, que eu lembro, né, da minha vida passada, mas é olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então não podemos andar para os lados e nem para trás. Devemos andar para frente, olhando para Jesus. Terceiro, irmãos, a perfeição espiritual e moral de Jesus. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original, nem ao pecado experimental. Eis o que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente e imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus. Texto tremendo, Hebreus 7, 26. Tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo. Vamos lá para Efésios. Efésios 4:13. Efésios 4:13. 4:13 de Efésios, irmãos. Diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Né? Ou seja, nós estamos aqui nos aperfeiçoando, né? Sabemos que o Espírito Santo está trabalhando em nós, mas vamos chegar àqueles que forem transformados, né, num corpo de glória. Lembrando que naquele grande dia, quando vier o julgamento, que terá a ressurreição lá, né, dos que forem salvos. Diz Paulo lá em Tessalonicenses que quando a trombeta soar, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e terão os seus corpos glorificados. Depois a igreja, né, os que estiverem vivos serão arrebatados, terão corpos transformados, né, esse corpo incorruptível, um corpo incorruptível. Mas só, irmãos, que diz a Bíblia que quando Jesus vier com a sua igreja, né, com juízo, virá, né, o grande juízo do Senhor, aqueles que morreram sem Cristo, eles vão ressuscitar para quê? Para a morte. Então eles vão ter também um corpo glorificado, mas só que para a morte. Não vai ser para gozo e alegria eterna, mas sim para sofrimento eterno, porque vão ser lançados no lago de fogo. Como Jesus disse lá, né, trazendo a alusão do Guiena sobre o lago, né, de fogo lá dos filhos de Rinom, porque lá falando da peste, do fogo que nunca se apaga, do bicho que nunca não morre, da ferida que nunca cessa. Então, terão também um corpo glorificado, porque vão estar lá em tormentos e esse corpo ele não vai perecer. Vai ser um corpo ali, uma máquina mesmo, né, que foi feita para perecer. Coisas terríveis, né? Como disse aí um pregador, que se nós não atentarmos para a palavra de Deus, nós iremos escovar os dentes aí com arame farpado. E essa é uma grande verdade, né? Devemos, como lemos lá em Hebreus, né, devemos reter firmes, né, a nossa fé, confiando em Jesus. Vamos aqui na nossa conclusão? Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito,
homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Aquilo que eu falei para os irmãos, estamos sendo moldados, né? Não somos uma obra aí já acabada, né? O Espírito Santo está trabalhando em nós, mudando, né, aquilo que precisa ser mudado, nos lapidando, né, tirando tudo aquilo que não provém dele e colocando aquilo que glorifica ao Pai. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas. Isso aqui, irmãos, é muito importante. Jesus disse, né, aprendei de mim que sou manso e humilde de espírito e encontrareis descanso para as vossas almas. Né? Então, eu preciso ter Cristo como meu modelo. Como que Cristo falava, como Cristo agia nas nossas ações do dia a dia, como Cristo reagiria no nosso lugar. Então nós somos cristãos. Diz a Bíblia lá em Atos que em Antioquia os discípulos foi chamado a primeira vez de cristãos. Não foi eles que se nomearam cristãos. Foi as pessoas que viram ali o seu modo de andar, o modo de agir, né? Que ele era parecido com Cristo, aquele que viveu entre eles, mas ali, como diz Atos, né? Eles se ajuntaram e mataram, escolheram ali a Barrabás e falaram, mata a Jesus, que o seu sangue seja sobre nós e sobre os nossos filhos, né? Mas Jesus, no seu grande amor, ele disse, perdoa-lhe, Senhor, porque eles não sabem o que fazem, né? Então Jesus, na sua misericórdia, ainda intercedeu, né, por todos. Vamos continuar aqui na nossa leitura. E por ele ansiamos, quando do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com nosso amado Salvador, Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o Cordeiro, né? O Cordeiro que foi morto e reviveu. Que nós não cremos em um Deus que estava vivo e morreu, mas nós cremos num Jesus que estava morto, mas só que no terceiro dia ele ressuscita. Ele ressuscita nos trazendo esperança. Porque se eu prego a morte de Cristo e não prego a sua ressurreição, fica incompleto, né? Eu preciso pregar a morte de Cristo e a sua ressurreição, porque isso nos traz esperança, porque nós não cremos em um Deus morto, mas num Deus que está vivo e que intercede por nós. E nós, como igreja de Deus, precisamos agir como tal e cumprir com o nosso papel, que é pregar esse evangelho, pregar esse Jesus Cristo que foi um homem perfeito, que veio ao mundo, né, que nos trouxe salvação, nos trouxe esperança. E é esse o evangelho que nós devemos pregar, as boas novas de salvação. Que Deus abençoe os irmãos. Fiz esse vídeo aqui meio atrasado, né, da semana passada, mas que o nome do Senhor seja glorificado em tudo, né, que a cada dia ele cresça e nós diminuamos, que venhamos aprender a cada dia a servir o nosso Senhor, com sabedoria, com graça, para que o nome dele seja glorificado. Domingo que vem, né, temos a última lição dessa revista, que é a lição de número 13, dia 29 de março de 2020, que tem como título O Novo Homem em Jesus Cristo. Então, não sabemos como vai ser os próximos dias. Se não estivermos juntos na congregação, estaremos fazendo aqui um novo vídeo, né? Deus permitindo, né? Permitindo Deus, mas que Deus continue abençoando os irmãos. E eu quero fazer mais uma oração juntamente com os irmãos e desejo do meu coração é que Deus guarde a cada um, que Deus seja com cada um, que dê saúde, que dê paz, né? Que tire aí todo medo, toda insegurança, amém? E que Deus seja com cada um dos irmãos. E eu quero fazer mais uma oração para encerrarmos, amém? Grandioso Deus, Pai eterno, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, por esse momento que aqui estivemos, Pai, estudando a Tua palavra. Pai, nós te pedimos, Pai, mais uma vez que nos dê graça, nos dê sabedoria, dá-nos da Tua paz, tira todo medo, toda insegurança, toda incredulidade. Senhor, se conosco, abençoa os lares, as famílias. Pai, essa família, Pai, que não tem o que comer, Pai, entra com providência. Esse pai de família, Pai, essa mãe que não sabe, Pai, o que irá fazer, que não tem mais esperança. Pai, ajuda a cada um, Senhor. Eu peço que o Senhor visite os lares, as famílias, essa nação, Pai. Estende Tuas mãos sobre os governantes, dando sabedoria, graça. Pai, que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Pai, estende Tuas mãos também por esse outros países, Pai, Estados Unidos, Espanha, China. Pai, todos os países, Pai, estende as Tuas mãos, tende misericórdia. Pai, é o que nós te pedimos e já te agradecemos.
No nome santo de Jesus, papai, a nossa esperança, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.